Oi, oitavo ano, nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre com o capítulo 9. É a página 131 a 140 do nosso livro e nós vamos falar sobre plantas e os animais e o ambiente com que eles se relacionam. Nós sabemos que essa interação de um animal, de um ser vivo com o ambiente, ela está relacionada a um estudo. E esse estudo, na biologia, nós chamamos de ecologia. Como na ecologia nós estudamos o ser vivo e o ambiente onde eles vivem, essas relações elas têm uns níveis de organização. Por que os níveis de organização? Para que nós tenhamos controle de qual ser vivo se adapta a qual ambiente. Os níveis de organização eles são subdivididos em organismo, espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Nesta imagem dá para nós definirmos melhor os níveis de organização. Como assim? Nós temos o organismo, que o organismo é cada ser vivo, sendo ele, no caso, representado aí por um elefante. A população, que é um conjunto desses organismos juntos. A comunidade, onde há vários seres vivos, várias populações juntas no mesmo ambiente, e um ecossistema, onde tem a interação das plantas, dos seres vivos, de comunidades diferentes. Quando nós falamos de ecossistemas, entram em jogada dois fatores: os fatores abióticos e os fatores bióticos. Eles envolvem as interações entre as comunidades dos seres vivos. Os bióticos são aqueles que possuem vida, os abióticos que não possuem vida. Nesta imagem dá para vocês verificarem e observarem exatamente o que são fatores abióticos e fatores bióticos. Nos fatores abióticos aí nós temos o sol, água, gases, minerais, e nos fatores bióticos nós temos plantas, algas, fungos, animais herbívoros, carnívoros. Os seres vivos, eles compartilham entre si o mesmo local, que nós chamamos de ecossistema ou habitat. Eles estabelecem uma relação entre si. Eles convivem no mesmo habitat, mas eles têm uma relação. Essa relação a gente chama de relação ecológica. Nessas relações, nós dividimos relações harmônicas, quando não há prejuízo para nenhuma espécie, e desarmônica, quando há prejuízo. E nós subdividimos também em intraespecíficas, que são da mesma espécie, e interespecíficas, que são de espécies diferentes. Sendo assim, nós dividimos em quatro, que são as relações harmônicas interespecíficas, as relações harmônicas intraespecíficas, as relações desarmônicas interespecíficas e as relações desarmônicas intraespecíficas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira, nós vamos falar das relações harmônicas interespecíficas. Harmônicas porque não causam nenhum prejuízo, interespecíficas porque são em indivíduos de espécies diferentes. Aí nós temos o mutualismo, tá? Que ocorre em espécies associadas que ganham voltagem, que têm uma relação, elas conseguem se sobreviver sem a presença do outro indivíduo. O exemplo, nós temos os links, os fungos. E o outro exemplo, nós temos o comensalismo. O comensalismo a gente pode observar quando nós vimos os peixinhos nas bocas ou abaixo dos tubarões. Ninguém nunca se perguntou por que eles ficam ali. Eles ficam aguardando os restos de alimentos que caem da boquinha do tubarão para que eles peguem as sobras. Isso que nós chamamos de comensalismo. A segunda, nós temos as relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, harmônicas porque não há prejuízo, intraespecíficas porque ocorrem em indivíduos de uma mesma espécie. Neste caso, nós temos as colônias, que agrupam indivíduos de uma mesma espécie que se unem
de uma forma para trazer algum benefício. No caso, nós temos aí o exemplo de uma colmeia. E as sociedades, que são outros tipos de relações, a qual organismos de uma mesma espécie apresentam um grau de cooperação na divisão de algum trabalho. Terceiro, nós temos as relações desarmônicas intraespecíficas. Desarmônicas porque causam prejuízo para a espécie, intraespecíficas porque são da mesma espécie. Nós temos o canibalismo como exemplo e a competição. Um exemplo de canibalismo, nós temos a fêmea da aranha, que ela come o macho após a fecundação. Isso exemplifica perfeitamente o canibalismo. Nós também temos a competição, que é um outro tipo de relação. Como exemplo, a gente pode dar a disputa por parceiros sexuais de uma mesma espécie. E por último, nós temos as relações desarmônicas interespecíficas, que são relações que causam prejuízo ao ser vivo e é feito em seres de espécies diferentes. Nós temos aí como exemplo parasitismo, né? E a predação. O parasitismo é onde uma espécie, nós temos o exemplo aí de um carrapato, onde ele prejudica o outro animal, no caso o cachorro, o gato, o cavalo, o animal que seja. E nós temos aí o predador, que é um animal um pouquinho mais forte, levando vantagem sobre um outro. Tudo isso que falamos sobre o ser vivo e como eles se adaptam ao ambiente, nós também não podemos esquecer como eles se adaptam ao clima, ao ambiente, ao habitat onde vive. O conjunto de características corporais e comportamentais tornam possível a vida e reprodução no ambiente que vive. O que eu quis dizer com isso aí? Que o animal ele se adapta aonde ele se encontra, no habitat dele. Se é um deserto, eles vão ter propriedades específicas no corpo dele que vão se adaptar a esse calor. Se for no frio, eles vão estar adaptados também a este frio. Assim como existe uma determinada espécie de um sapo que ele, sobre as plantas, nós nem conseguimos achá-lo, porque ele se camufla perfeitamente, ele se adapta perfeitamente àquele ambiente onde ele vive. Oitavo ano, esse foi o nosso capítulo. Nós falamos sobre ecologia, nós falamos sobre os níveis de organizações, nós falamos os 4 tipos de relações que o animal pode ter com o ambiente ou pode ter com outro ser vivo. Nós falamos sobre as adaptações. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Façam o exercício de vocês que semanalmente nós estamos enviando para vocês. Façam os exercícios da apostila. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo. Uma ótima semana a todos!